Obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Aí teve a revelação das princesas que soltam um pum, né? O pessoal já reconheceu, né? O homem do pum, né? Que escreveu, né? Não, até os autores soltam um pum, né? Não tem jeito. Bom, assim, falar com o secretário de Educação, falar sobre educação é a minha grande paixão. A fala que foi feita aqui sobre a educação infantil foi ainda mais inspiradora para mim, que eu acho que a fase, acho não, né? Tenho certeza que a fase mais importante do ser humano é a educação infantil. Qualquer pesquisa científica, desde a parte biológica do cérebro do ser humano, e que vai se desmembrar em outras searas, vai falar 0 a 6 anos é a idade que se define tudo. Então, você olhar para essa idade, olhar para esse núcleo, né? essa parte da nossa vida, realmente é fundamental. Então, é muito bom ouvir a importância da educação infantil no encontro com o secretário de Educação. Eu acho isso bem bacana. Então, eu queria começar a minha fala com uma história que tem a ver com isso que a gente viu aqui. E, através dessa história, eu vou aí desenrolar aí o meu fio. É uma história que eu gosto muito, e eu coloquei num livro, depois eu vou citar os livros, quem quiser depois buscar referências, acho importante. As pessoas falam, às vezes, as histórias, não falam os livros, né? Essa história ela conta sobre um rei. Um rei. E este rei era muito poderoso. Muito poderoso. Poderosíssimo. E um dia, este rei, poderosíssimo, se apaixonou por uma rainha. Paixão fulminante. Fulminante. Ele olhou para a rainha olhou para o rei também. Aquele fogo. O rei, então, pediu ela em casamento, ela aceitou. E ele convidou a rainha para o seu castelo. Tudo bem, vamos lá. A rainha, então, foi com o rei. E assim que esta rainha pisou no castelo deste rei, pisou, misteriosamente, ela ficou doente. Ninguém sabia, o que ela tinha. Ela foi emagrecendo, definhando, emagrecendo, definhando. O rei, como eu disse, poderoso, rico, chamou médicos, os melhores do mundo. Examinaram a rainha e não adiantou. E ela definhava, emagrecia, definhava. Chamou curandeiros, feiticeiras, ervas misteriosas. Deram para a rainha e também não adiantou. Ela continuava definhando e definhando. O rei então disse: eu mesmo vou procurar a cura para minha amada mulher. Ele era loucamente apaixonado por ela. Eu mesmo vou procurar a cura. E foi procurar a cura. Cidades, pelos campos. E num desses campos, o rei avistou uma cabana. Se aproximou, colocou o rosto na janela. E lá dentro, ele viu, curioso, um camponês muito simples. E na frente, uma camponesa, gordinha, rosadinha, que gargalhava. Bateu na porta. O camponês abriu. Majestade, o senhor por aqui? Ô, camponês, me diga logo, o que você faz para sua esposa ser tão feliz assim? Tão saudável? A minha rainha, está morrendo no meu castelo. O camponês pensou um pouco e disse: bom, majestade, eu alimento a minha esposa diariamente com carne de língua. A malícia passando, nada disso, maliciosos. Não. Ele saiu correndo até o castelo e disse: cozinheiro real. Pois não, majestade. O camponês mandou, vamos salvar a rainha. Prepare imediatamente um sopão com tudo que é língua de animal vivente na terra. Nossa, isso mesmo, nossa. O cozinheiro estava lá, mas era o rei, estava mandando. Ele começou a obedecer, né? Foi o rei que pediu, começou a cortar língua de tudo que é animal vivente na terra. Começou a cortar a língua de cachorro, gato, hipopótamo, girafa, com essa cara de nojo mesmo. Foi cortando. Fez o sopão. Majestade, o rei pegou carne de língua. Foi até o quarto, estava lá a rainha, quase morta, pegou a colher, carne de língua, deu para a rainha. E ela
piorou. A qualquer instante, ela morreria. Qualquer instante. Última ideia, soldado. Pois não, majestade. O rei começou a falar. Firme, grosso, com urgência. Leve imediatamente a rainha para a casa do camponês e me traga em troca a camponesa, gordinha, rosadinha, que gargalha. O soldado obedeceu. A rainha foi embora. A camponesa chegou. E assim que ela pisou no castelo do rei, misteriosamente ficou doente. Ela foi definhando, emagrecendo, definhando. 3 semanas depois, quase morta a camponesa. O rei, curioso, saiu correndo para o mesmo campo, para a mesma cabana, para a mesma janela, e agora, depois de 3 semanas, a rainha lá dentro. Gordinha. Rosadinha. Gargalhando. O rei esmurrou a porta. Majestade, o que foi agora? Dessa vez, o que foi? Me diga você. A rainha tão bem aqui, e a mim, e a sua esposa morrendo no castelo, o que eu fiz de errado? Me diga, o que você fez, majestade? Bom, você mandou carne de língua para as duas, e foi o que eu fiz, língua de cachorro, hipopótamo, girafa. Ele riu e disse, você não entendeu nada, majestade. Eu alimentava a minha esposa diariamente com carne de língua. E alimento diariamente a sua esposa, a rainha, com carne de língua. Majestade, as histórias contadas pela minha língua. O rei parou, refletiu e compreendeu. Pegou novamente a rainha, devolveu a camponesa, e a partir daquele dia, contam os africanos, é uma lenda africana, esta rainha ouvia histórias todas as noites, antes de dormir. Dizem que nunca mais ela ficou doente. Dizem mais os africanos, que as histórias fazem muito bem para os bebês, para as crianças, para os jovens, para os adultos, para os velhos e até mesmo para os reis. Carne de língua, nosso assunto de hoje. Alimento da alma e do espírito. O que diferencia cada ser humano, cada pessoa dessa sala, de um animal irracional? Histórias. Vivemos e morremos por causa das histórias. A nossa vida gira em torno das narrativas. É só olhar para os lados, em todos os tempos, para dentro, para fora. Vocês vão sair daqui, abre o Facebook, o que você procura no Facebook? História. No Instagram, história. Nos livros, história. Na televisão, história. Letra de música, história. Acontece que no mundo, que é um grande açougue falando de carne, existe carne de língua de primeira e carne de língua de quinta. Sim, senhores. E a obrigação dos adultos que cuidam de crianças, pai, mãe, avô, tio, os cuidadores, e das pessoas que trabalham com as crianças, nós, educadores. Sabermos a diferença de carne de língua de primeira e de quinta. Porque o efeito de comer carne de língua de quinta ou de primeira é um efeito diferente. A gente vai fazer uma relação com a própria comida. Com a própria comida. Se hoje começarmos, vamos começar hoje, vamos fazer aqui um teste, que nem um americano maluco fez há uns anos atrás. Tá, isso está no YouTube. Né? Tem documentário, tem o DVD desse documentário. O cara passou 1 mês comendo fast food. 1 mês. De manhã, almoço e à noite. Fast food. Hambúrguer. Fritura. 1 mês. Gente, nada contra. Eu vou, 3 vezes por ano, tá? 4. As minhas filhas, de sorte, não gostam tanto, mas de vez em quando você vai, gosta. Gostoso. Mas o cara passou 1 mês. 1 mês comendo isso. Depois de 1 mês comendo só fast food, o cara apodreceu, mas literalmente apodreceu. O médico estava desesperado que acompanhava ele. O fígado do cara estava indo para o brejo, virando esponja. A vida do cara, a qualidade de vida dele foi para o brejo. Foi para o brejo. O médico falou, você tem que parar com essa maluquice. Ele ficou 1 mês comendo, de manhã, de tarde, de noite. De vez em quando, sem problema. Mas só isso, o cara apodreceu.
A mesma coisa vale. Isso é uma afirmação, isso não é uma hipótese, tá? É uma afirmação. São baseados, assim, isso que eu vou falar aqui tem, além de pesquisas científicas que mensuram, você tem uma literatura vasta sobre isso que eu falo agora, isso é uma certeza. Isso vale também para o alimento simbólico, para a carne de língua. Se só oferecermos para as crianças e para a gente mesmo carne de língua de quinta, ou seja, histórias fast food, bonitinho, legalzinho, bacaninha, tá, mas só isso, mas não é nutritivo. Tem um gostinho, mas nada. Não faz diferença nenhuma na vida da criança. Ao contrário, se só for isso, atrofia a mente. Atrofia a mente, o pensamento, a reflexão. Isso cai, isso é uma certeza que eu estou falando para vocês, isso cai depois na matemática. Cai na química lá para frente, na física, no mundo, que parece que tem nada a ver, mas tem tudo a ver. O mundo de exatas com história tem tudo a ver. Como assim? Tudo. O Einstein estava em Princeton, na universidade, já era meio famoso, capas da Times, sei lá quantas vezes. Né? O cara era famosérrimo, o Einstein era um pop, vivo era pop, né? Depois de morto ficou mais pop ainda. Então ele estava lá, esse é um caso real, ele estava andando lá nos Estados Unidos, na Universidade de Princeton, e uma mãe olhou para ele, reconheceu o Einstein, era impossível não reconhecer aquele cabelo, sabe? Aquela possível. E ela parou ele, doutor, é o senhor? Assim, sou eu. Olha aqui meu filho. Ele falou, o que tem seu filho? Tinha 9 anos, o menino. Meu filho, assim, de matemática, nada. Não. Tipo, nada. O cara não vai para frente, né? Matemática, assim, 9 anos, não tá... Ele falou, pera um pouquinho, mas o que você quer de mim, né? Que, aliás, ele nem era matemático, né? Era físico. Ele não estava muito bem com matemática, né? Era mais físico, claro, que manjava de números. Ele falou assim, mas o que você quer? Não, mas o senhor sabe, né? De números, de você fez isso, fez aquilo, mundo exato, né? Tudo mais das exatas. Você pode recomendar alguns livros para a área, né, de matemática para eu ensinar para ele alguma coisa? Ele olhou para ela e falou assim, você quer que ele vá bem de matemática? Sim, é o que eu mais quero. Leia para ele. Mas o quê? Ficção. Histórias. Sem imaginação não há aprendizagem. Eu vou repetir para vocês. Sem imaginação, isso não é uma hipótese, tá? Isso não é hipótese. Sem imaginação, não há aprendizagem. O Einstein só conseguiu fazer a teoria dele lá nos anos 10, anos 20. Ele era um cara lá, estava lá em Zurich, num departamento de patente, ele ficava lá sentado, tinha bastante tempo, o cara era um gênio, então fazia tudo rápido. Terminava, um ócio completo lá. O que eu vou fazer agora? Já tinha feito. O cara rapidíssimo nos afazeres que tinha que fazer, estava lá e começou a imaginar. Pela janela lá do lugar onde ele trabalhava, nesse escritório de patentes, começou a imaginar um ônibus caindo, com o farol ligado, e a luz e do lado uma pessoa. Começou a construir a teoria da relatividade através da imaginação dele. Para depois entrar com os números, claro, entrar com a parte do mundo das exatas. Mas ele imaginou primeiro, abstraiu. O poder de abstração de um cientista tem que ter uma base. Pega os maiores cientistas do mundo, ou do Brasil, eles vão falar da relação que eles têm com o mundo da imaginação. É enorme, enorme. E tudo começa na educação infantil. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Isso, né, que eu venho falando há tantos anos, cada vez que sai uma pesquisa que mensura com números o que eu há 20 anos falo, fico feliz porque esse é o caminho mesmo. Por isso eu falo das certezas. Que vai tendo pesquisa atrás de pesquisa, científica mesmo, com ressonância magnética, que vai conseguindo entrar, né, com aparelhos novos. Assim, isso mesmo. Uma outra acabou de ser essa pesquisa, faz pouco tempo. Uma pesquisa que realmente reforça isso que eu vou falar para vocês de novo. Tem tudo a ver com esse momento de estar aqui. Né? Falando de educação infantil, falando de revolução, de tudo mais na educação. É uma pesquisa feita por também universidades americanas e inglesas. Eles construíram um aparelhinho, olha que interessante, pessoal. Olha um aparelhinho que conta quantas palavras nós falamos durante o cotidiano. Em vez de ser passos, vocês têm no celular coisa de passos? Vocês têm? Que conta passos? Alguém tem pulseirinha? Em vez de contar passos, conta palavras. Então coloca assim o aparelhinho do lado para os pais, né? É para os pais que se coloca, e começou a se contar quantas palavras pais da classe média e classe média alta americana fala diariamente para os seus filhos, e quantas palavras famílias da periferia das cidades americanas, às vezes
não tinha nem, os pais não estavam juntos, tem muita só mãe, só pai, parecido com o Brasil. Só a mãe, só o pai de vez em quando, mas mais só a mãe, enfim. E contar também o número de palavras. E o que eles chegaram à conclusão, depois dessa pesquisa, né, interessantíssima, que a classe média pesquisada, classe média alta pesquisada americana, é estarrecedor isso, né, falava com seus filhos 30 milhões de palavras a mais. Põe no Google depois, vocês têm completa essa pesquisa. 30 milhões de palavras a mais do que as famílias pobres, excluídas das periferias americanas. E que isso, eles mensuraram isso, interferia diretamente na educação dessa garotada. E não só na educação, depois foram acompanhando esses meninos, não só na educação, nas escolhas, enfim, se era adolescente, escolas profissionais, questões emocionais e tudo mais. Mas na aprendizagem era um fato. As que eram banhadas, as crianças que eram banhadas de linguagem, tinham mais palavras e iam melhor na escola. É uma coisa que para mim sempre foi muito óbvio, muito claro, né? Tanto na minha prática profissional como pessoa que trabalhei muito em escola, como, enfim, teórico. Você lia milhões de teóricos falando sobre isso. Mas agora você está falando de um aparelhinho, mensura, Harvard, Yale, não sei o que lá, Oxford. Você fala, meu Deus, essas 30 milhões de palavras a mais, agora vem o segundo ponto que eu quero colocar, que é super importante, que é a minha área. Por que tinham tantas mais palavras, além de uma conversa normal, tinha a ver também com histórias. Os pais, esses pais da classe média americana, liam mais histórias do que na periferia. Então, o aumento de repertório verbal tinha uma conexão, mas atroz e direta, com o mundo das narrativas. O mundo das histórias. As histórias, porque às vezes quando se fala de história, parece uma coisa, às vezes, menor para a criança pequena, né? Você fala de uma forma afetiva, às vezes, né, que é uma historinha, que é enfim, que é um livrinho, uma coisa afetiva. Mas também, além do afeto, tem uma coisa por trás disso, sem a gente perceber. Historinha, livrinho, né, tio, né, o tio da escola, o professorzinho, a escolinha, que é uma coisa menor. Tem uma história sobre isso. E eu quero falar para vocês que não é menor. É história, é livro, é livrão, é professorzão. Não é? Estou aqui na Finlândia, o cara que trabalha com educação infantil tem a PH duplo. O cara ganha mais que médico. É verdade. O cara é professor da educação infantil na Finlândia. Eu conheci alguns. E a diferença que dá isso. A diferença que dá. As histórias, essas histórias, elas estão ligadas à própria explicação do que é o ser humano. As histórias transformaram o ser humano em ser humano. Tem um livro chamado Homo Sapiens. Não sei se alguém já leu esse livro. Quem não leu, leia. É de um historiador israelense, mas é algo maravilhoso. Maravilhoso. Chama Homo Sapiens. Divino. E ele tece uma teoria muito interessante sobre como que as histórias fizeram com que nós, homens, nos tornássemos homens. Sem a ficção não haveria mundo. Sem a ficção não haveria mundo. A gente acredita coletivamente e, através dessa crença coletiva, a gente move o mundo. Move. O Santo Agostinho, né, que é um dos teóricos do cristianismo, século IV, V depois de Cristo, ele falava muito do poder do murmurum, em latim. Murmurum significa fofoca. A gente adora uma fofoca. Ele dizia assim, quando a gente começa a falar murmuram, a fofoca, o mundo para. As pessoas querem ouvir história. Querem ouvir narrativa. Isso está ligado à nossa essência. À nossa essência. E quais histórias, eu falo de carne de língua de primeira, o que é carne de língua de primeira? Quais são essas histórias que a gente tem que oferecer para as nossas crianças? Hoje, mais ainda hoje. Porque as pessoas acham que não, porque hoje temos a internet, temos o tablet, o celular, a tecnologia. Falam que a tecnologia hoje é o novo bezerro de ouro. Nada contra a tecnologia, eu uso demais também. Mas não é meu bezerro de ouro. A gente faz tudo a tecnologia. Tem um filósofo que falava assim, a tecnologia é a resposta. Mas qual mesmo é a pergunta? A tecnologia é a resposta, mas qual mesmo é a pergunta?
É uma ferramenta poderosa, tem que estar do nosso lado. Mas não é o bezerro de ouro. Resolve tudo, vai lá, faz assim, nossa, vai... Mais ainda hoje, nesse momento da tecnologia, o livro, a história, contada de boca, usando o livro de papel, mais ainda é importante, porque a tecnologia tem um lado bacana, mas o lado não bacana é que ela faz a gente correr. É o mundo fast de novo. O mundo micro-ondas. Gente, micro-ondas, coisa mais linda do mundo. Chegou em casa, colocou um prato. Foi lá 1 minuto e meio e a gente está assim, vai. Vai. E aperta stop antes do 1 minuto e meio. Essa é a tecnologia que a gente está vivendo. É tudo rápido, instantâneo. Sem respirar. Até na morte, quer se livrar logo, que morra no final de semana, pelo amor de Deus. Eu tenho uma amiga que morreu uma pessoa durante um trabalho super lá da empresa que ela trabalhava, falou, o cara foi morrer no meio da semana, não pode. E eu dei uma bronca, ela falou, por que você está falando besteira? Ela estava tão alucinada, não dá mais o tempo nem para a morte. Tamanha correria. A literatura e o mundo das histórias hoje vem para dar uma brecada nisso, para segurar, para mostrar para a criança que existe um outro ritmo que a gente pode ter. Que é um ritmo mais introspectivo, que é tão fundamental para a educação. Que ele é fundamental. Fundamental. Essas histórias lá no passado, que formaram o Homo sapiens, eram histórias que hoje devem fazer parte desse banquete, né? Nosso cotidiano. Eram histórias que explicavam o mundo. Explicavam o inexplicável. Eram histórias de origem. Histórias de origem. Por exemplo, uma história de origem. Também, vamos lá, para uma história africana. Não, vou contar uma outra. Vou contar uma lenda do Velho Testamento, que é uma história mais engraçada. Também de origem. Conta essa história. Esse tipo de história, ela nasce no momento onde não existia Discovery Channel. Globo Repórter. Então, eles precisavam dessa história para entender o vídeo, para dar sentido à vida que eles tinham. Então, essa história fala sobre Noé. Vocês conhecem Noé? Mais famoso que o Brad Pitt, né? Noé. O Noé está lá com a sua arca, a parte da chuva vocês conhecem? Todo mundo conhece, vai, tá, 40 dias, 40 noites, blá, 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 animais. Agora a parte desconhecida dessa história, essa lenda de explicação. Chega Noé, desembarca no novo mundo, depois da pombinha, o raminho está lá. Libera os animais, e Noé, diz essa lenda, depois eu dou o nome dos livros, da primeira e dessa segunda história. Ele desembarca os animais, e Noé adorava vinho. Adorava vinho. Então o que ele queria fazer? Plantar uma vinha no novo mundo. Era uma nova terra. O recomeço de tudo. Ele pega uma vinha, a primeira vinha do novo mundo, desce a rampa da sua arca enorme, e de repente aparece um homem, dos seus 50 anos, cabelo grisalho, charmoso, garboso, tipo Antônio Fagundes, assim, aquela coisa. E diz assim, ô meu velho, posso te ajudar? Olhou, tá, me ajuda. Essa aqui é a vinha do a primeira vinha do novo mundo. Eu vou te dar, você vai plantar ela, vou plantar a segunda, mas essa é mais importante. Aquele homem pegou, cara de gente boa mesmo, assim, né? Foi para um cantinho, pegou a primeira vinha da mão de Noé. Olhou para os lados. E quem era este homem? O Belzebu. O cão chupando manga. O coisa ruim. O capetão. O diabão. Ele, com o poder da mente, atrás de uma moita, chama 4 animais. Se concentra, chama o carneiro. Se concentra, vai se concentrando, o leão aparece. Se concentra, vai. Macaco. Se concentra, porco. Chama os 4 animais, aproxima. Está lá o carneiro, o leão, macaco, porco, olha para os lados, mata os 4 animais. Mistura o sangue dos 4. E com aquele sangue misturado, planta a primeira vinha do novo mundo. E é por causa dessa história que diz os antigos sábios da Babilônia essa história. É por causa dessa história que até hoje,
quando bebemos um copo de vinho, ficamos parecidos com carneiros. Relax. Segundo copo de vinho, leões corajosos. Vou pedir ele em namoro hoje. Vai ser hoje. Terceiro copo de vinho, parece com um macaco. Depois do quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono copo, parece com um porco. Essa história é uma história que nasceu há mais de 3.000 anos. E eu tenho certeza que eles não riam dessa história, porque eles não tinham ferramentas científicas, informação para saber o que acontece quando a gente bebe. Mas eles não suportavam a ideia do desconhecido, da angústia. Angústia vem do latim, angustus, estreito. O peito dói quando a gente não conhece o mundo. Não entende o que acontece. Então, para explicar, eles usavam a imaginação, contavam a história e relaxavam. E entendiam aquilo. Ter isso no banquete da criançada é fundamental. Lendas, mitos. Conectar as crianças com o passado, com o mundo ancestral. Entender como funcionava aquele pensamento. Tem coisas nessas histórias que mexem com partes da nossa mente que a gente nem imagina. O que a gente era. A gente está num momento também estranho, onde as pessoas só olham para frente, que é um perigo isso. Progresso, progresso, progresso. O progresso é fundamental, óbvio. Mas tem coisas que não mudam, mesmo no progresso. Isso que não muda também tem que ser tratado. A gente fala, imagina pegar um carro e não olhar pelo retrovisor. E vem um caminhão a 1000 atrás. Você morre. Precisa olhar para trás de vez em quando. Sim, senhores. Progresso, e para frente, a gente vai dar pá de cara em alguma coisa. Precisa parar e olhar um pouco para trás. No banquete, precisa ter isso dos alunos. Por que eu falo banquete? Porque a palavra aluno tem a ver com banquete. Sabe de onde vem a palavra aluno? A etimologia? Alguém sabe? Não. Do sem luz? Não. Esse é um erro da etimologia. Alguém arrisca mais um? De aluno? Querem saber de onde vem a palavra aluno? Sim ou não? Vamos procurar no Google. Aluno vem do latim e significa aquele que é alimentado. Essa é a origem real, mais antiga da palavra aluno. Aquele que é alimentado. Por isso fala tanto do banquete. Aquele que é alimentado. Essas histórias têm que estar no banquete, cara de língua de primeira. Outro tipo de história, que a gente tem medo, às vezes, de falar com as crianças pequenas também, que é uma bobagem, né? Tem que fazer, tem que falar. Que são histórias que falam, hoje mais ainda importantes mais do que nunca. Histórias que falam de assuntos que têm a ver com o nosso mundo interno, com a natureza humana. E a natureza humana mudou muito pouco, gente. Muito pouco. Há 10.000 anos... Eu falo 10 minutos que a gente tem coisas, né? 5, 6 mil anos. Acharam um tablet, parecido com um tablet, né? de barro na Mesopotâmia antiga, Irã, Iraque, essa região, né? Mais Iraque especificamente. Eu vi essa a história mais antiga encontrada, chama Rei Gilgamesh, ou Gilgamesh. Está no Vaticano, isso. E essa história, que tem 5, 6 mil anos, se você ler essa história, cara, está lá o ser humano. Falando por dentro, a natureza humana, como ele é, isso não mudou. É muito importante as crianças pequenas terem narrativas no seu banquete que falem como que elas são por dentro. Deixa eu exemplificar, para entender um pouco mais do que eu estou falando. Eu vou contar para vocês uma fofoca. Vocês querem ouvir uma fofoca? O pessoal é fofoqueiro. Há uns 10 anos, já faz 10 anos isso, me ligaram em casa, eu estava trabalhando, escrevendo, em janeiro, fevereiro, era uma mulher, não vou falar o nome da mulher, e ela falou assim para mim, Ilan, tudo bem? Tudo bem? Eu falei, de onde você é? Ela falou, sou da Rede Globo. Eu falei, Rede Globo? Que estranho. Na época, eu trabalhava em fundações, Fundação Abrinq, eu tinha dado algumas entrevistas por causa de coisas da Fundação Abrinq, publiquei alguns livros na época também, me chamaram, falava alguma coisinha, mas sempre passava por assessoria de imprensa da fundação, da ONG, né, da editora, nunca ligar direto. Falei, que estranho. Falei, da onde da Rede Globo? Ela respondeu para essa pessoa, do Projac do Rio. Do Projac. Eu falei, aí a minha mente infantil, porque todo mundo tem uma parte infantil, gente, não pode, tem jeito, a gente está lá com a gente. Eu comecei a pensar assim, me descobriram. Estava andando na rua, alguém me viu e falou, próxima novela das 9.
sou eu mesmo. Aí voltei ao centro, obviamente aquela maluquice, e falei assim, mas por que, Projac do Rio, que você quer comigo? Quem deu o telefone é trote? Fiquei bravo, né? Falou, não, calma. Ela deu uma referência da USP, né? Eu fiz mestrado e doutorado na USP, ela deu uma referência de uma pessoa que tinha passado o meu telefone, eu falei, tá bom, legal. O que você quer de mim? Não, a gente vai estrear uma nova novela da 6, chamada Eterna Magia. Era uma novela sobre cultura celta e tudo mais. E ela queria uma palestra sobre tradição oral, cultura popular, coisas ligadas ao meu mestrado e tudo mais. Falei, tá bom. Né? Ela me deu lá o briefing dela, falei, tá bom. Quando é daqui 2 dias? Tá legal. Mas eu preciso saber um pouco mais da novela, não vou te mandar a sinopse da novela, e daqui 2 dias você vem aqui dar a palestra. Você me manda antes da apresentação, tá bom. Preparei tudo, chegou no dia seguinte a novela, comecei a preparar o material. Fofoca 2, não vou aguentar. Minha sogra, noveleira. Eu liguei para ela, falei, eu estou com a próxima novela das 6 na minha mão. Ela já sabia o nome, Eterna Magia. Falei, Eterna Magia. Me conta. Falei, jamais! E desliguei na cara dela. Assim, a gente nunca depois falou assim, brigava. Não vou te contar. Mas, enfim, cheguei na Rede Globo. Estava lá todo o núcleo da novela, de apresentação, 200 pessoas, atores, diretores, diretoras, um monte de gente. Eu vi já a apresentação, como se apresenta uma novela, no começo, bem interessante. Aí chegou a minha vez, à tarde. Antes de começar a minha palestra, eu cheguei até aqui para chegar nesse momento aqui, tá? Não fui longe, não. A diretora que tinha me ligado por telefone, falou assim, Ilan, tudo bem? Estou com essa apresentação aqui. Falei, tá, tudo bem, só que tem uma coisinha que eu não te falei por telefone. Ela falou, o quê? Eu queria começar essa conversa com os atores e com a minha apresentação com uma história, para aquecer, me aproximar. História aproxima, aquece. Aquece. Tem coisa melhor, começar com história. Aí ela falou para mim, não vai contar nenhuma história. Falei, por quê? Ela falou, porque a gente não combinou antes. Porque lá é tudo assim, né? Tem que combinar, né? Falei, não, mas eu vou contar. Sou meio rebelde. Falei, vou contar. Falou, não, você não vai. Falei, eu vou. Ela falou, que história você vai contar? Falei, olhei para o grupo, eu tenho centenas na cabeça, assim. Eu olhei para o grupo e falei, eu quero começar com essa. E contei a seguinte história. Então, toda essa conversa, para chegar nessa história, natureza humana, que a gente estava falando do banquete. Contei a seguinte história para essa diretora da Globo, que está lá até hoje. Uma serpente venenosa estava atrás de um vagalume. O vagalume olhou para a serpente e disse, você vai me comer? A serpente morreu. Acabou. Foi. O vagalume desesperado. Posso fazer 3 perguntas antes de morrer? E a serpente. Vai morrer mesmo, pode perguntar logo. Primeira pergunta. Eu faço parte da sua cadeia alimentar? Ela se aproximou e disse, não. Segunda pergunta. Eu te fiz algum mal? Não. Terceira. Então por que você quer me comer? A serpente levantou para dar o bote e respondeu, porque eu não suporto o seu brilho. Nhac! A diretora olhou para mim. Você não tomou Gardenal hoje, meu filho? Bebeu, tá tudo bem com você? Ela me virou o rosto delicadamente e falou, quem está sentado lá? Osmar Prado, Eliane Jardine, Cauã, Malu Mader, não sei o que. Aí eu falei para ela assim, olha, se você reagiu a uma história tão antiga assim, com essa reação, quer dizer que ela ainda contém uma verdade. Contém algo que faz parte da gente. E Lacan, matei ela com Lacan. Lacan foi um psicanalista francês, um dos seguidores da psicanálise. Nunca conheceu Freud, mas foi um dos seguidores da psicanálise. Falei, Lacan dizia que quando não nomeamos um sentimento, esse sentimento nos devora. Ela olhou para mim e falou, você tem razão. Muito boa essa. Pode contar. O risco é seu. Eu contei a história, o grupo começou a gargalhar no final. Eles riram. Aquele grupo riu. Riram da história, foram sossegando, acalmando, e de repente, quando acalmou, voltou o silêncio, comecei a reparar entre eles olhares, vagalume e serpente, eles trocavam olhares, faziam tic, tic, tic. É uma história que pode ser contada na Globo ou numa escola. Professores, empresários, cantores, pescadores. É da natureza humana. Essa é uma história antiga. Pois eu dou a referência também. Essas histórias estão na literatura infantil também, que falam sobre isso.
Só que hoje temos medo das crianças sentirem medo. E tiramos delas muitas histórias de muita qualidade por um temor que é nosso, que não é delas. É quando os grupos de crianças se aproximam, os maiores, e dizem assim, queremos histórias de terror. É ou não é? Sempre foi assim. Significa o quê? Que eles são psicopatas? Serial killers? Não, significa que eles precisam ouvir histórias de terror para trabalhar com o terror interno delas. É muito óbvio. As histórias que nomeiam são fundamentais, que falam de assuntos que interessam a criança. A criança não é... Desculpa desapontá-los, né, porque ainda acredita nisso, mas a criança não é um ser puro, um anjo caído do céu. A criança é criança, o ser humano complexo. Complexo do latim, um tecido com várias dobras. Complexo, com várias dobras. Não é simples, como as pessoas às vezes imaginam, que é um tecido com uma dobra só. A palavra simples é isso. A complexidade da infância tem que ser atendida para funcionar a imaginação que vai cair na aprendizagem. Vou dar um exemplo prático da minha vida, vou abrir minha vida particular para vocês, minha vida privada, para ver que não é uma coisa maluca da minha cabeça, vocês vão se identificar, porque todo mundo vive isso, mas a gente está mudando as histórias. Essa é a grande doideira, mesmo sabendo disso. Quando a minha segunda filha nasceu, eu tenho 2 filhas. A gente chegou em casa, estava eu, né, a minha esposa, recém-nascida, de 2 dias, 2, 3 dias, e a irmã estava lá em casa, quase 3 anos, todos foram para a cama do casal, uma cena bem bonita, parecia propaganda de margarina, lindo. Faltava um violino atrás, tudo mais. Aí vem a minha filha, de quase 3, olha para a irmã e diz assim para mim, pai, ela não é linda? Cara, vinculou com a irmã. Fraternidade, amor. Coisa mais linda. Juro, eu fiquei muito emocionado. Eu falei, filha, ela é linda. A segunda frase. Pai, então vamos jogá-la no lixo? É para esta criança que eu escrevo, que tem esse conflito de ser a irmã dela, linda, que se vinculou, ao mesmo tempo que tirou o espaço dela. Esse é um sentimento que precisa ser nomeado na literatura infantil, e com grandes clássicos da literatura infantil falam sobre isso. Grandes clássicos. É como achar que as cantigas infantis deturpam a criança. É o contrário. As cantigas infantis nomeiam, tira para fora. Tira para fora. A gente não está dando um escape para essas crianças. Tirar o que elas têm lá dentro e poder compreender o que está acontecendo. Quer ver? Quem aqui, quando era criança, matou formiga? Levanta a mão. Matou formiga? Levanta a mão. Gente, assassinos. Todo mundo. Colocou sal em lesma para derreter. Todo mundo, levanta a mão. Olha lá, prazer, né? Hoje, se uma criança começa a matar formiga, vai para o psiquiatra tomar Ritalina. Eu não estou dizendo, amanhã vamos pôr uma lei para matar formigas. Não, eu estou dizendo que isso está lá dentro, e quando você tem no mundo literário, no mundo ficcional, algo que fala sobre isso, isso ajuda a criança a distensionar. Ela vai para a história, ela vai para a imaginação. Ninguém vai matar gato cantando atire pau no gato, é o contrário, você já matou na imaginação. Atire pau no gato, matou na imaginação. A gente faz isso o tempo inteiro com a imaginação. E não deixa a criança usar o que tem de melhor na literatura, o que tem melhor no mundo ficcional, para poder pensar sobre essas coisas. Fundamental. Isso vem de uma concepção errônea. Ela é errônea, pessoal. Errônea. Tenho medo de falar, ela é errônea. Eu sei que é difícil quando a gente tem uma concepção, às vezes na faculdade, na universidade, depois tirar ela é uma luta. Eu te consegui tirar, você vai ter que mudar. A gente tem que mudar. O Kant, o Immanuel Kant, o filósofo alemão, ele tem uma frase que uma frase para mim está lá no meu quarto, no meu escritório, tá enorme. O tempo inteiro eu olho para ele e falo assim, olha, ele fala assim, os ignorantes nunca mudam de opinião, os sábios sempre. Os sábios mudam de opinião, os ignorantes não mudam. É importante, às vezes, a gente tem algumas certezas, quando você vem com informação, com argumentos, com lógica, tentar reforçar. Eu sei que é difícil, porque eu também vivo isso diariamente. É difícil, mas para avançar na educação, avançar na vida, precisa acontecer isso. Então, quando me contaram na faculdade, que eu fiz, na graduação,
E eu acreditei nisso, que a criança tem uma formulação. A criança ela nasce boa, pura. E a sociedade corrompe essa criança. A visão rossoniana do mundo, eu achava aquilo bonito, romanticamente, é lindo. E acreditei uma época nisso. A prática diz algo completamente diferente. A própria literatura diz algo completamente diferente. A vida de quem criou essa concepção é diferente. Quem criou essa concepção sobre a infância, o ser humano, era completamente contrário ao que ele mesmo falava. Completamente. Ele abandonou seus 5 filhos, aliás, na roda de expostos, lá da França. Nascia abandonado, atrapalhava o estudo dele, coitado. Era muito ocupado. Depois se arrependeu, quando estava velhinho, se arrependeu. Valeu muito para os filhos isso. Mas, enfim, a criança não é um ser puro, bondoso, e a sociedade a corrompe. Essa imagem faz com que a gente tenha medo das boas histórias entrarem na vida da criança achando que essas histórias vão contaminar ela. Completamente ao contrário. E tem uma outra questão, que também é legal vocês começarem a prestar atenção, mesmo lá nos municípios, entrarem, observarem, pedir para os professores fazerem isso, que é interessantíssimo, vocês vão ver como que isso é real. A criança pequena, ela não compreende a história como nós adultos compreendemos, ela tem uma visão completamente diferente. Isso também dá um relaxamento um pouco também. Né? Eu como autor mesmo, eu vejo isso, como as crianças percebem coisas que nem eu mesmo percebo nos livros, que eu fiz. E a criança me aponta, eu fico estarrecido. Ela tem uma visão completamente diferente do mundo que é rodeio do que a gente imagina. Exemplo prático. Vou voltar para a minha vida de novo. Minha vida. Estou com a minha filha mais velha, tá recém-nascida, não tinha recém-nascida a irmã, estava só ela, né, 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio. Não tinha ainda a irmã. Estamos andando num supermercado da região onde eu moro. Supermercado. Né? Há 10 anos eu frequentava o lugar, ela nasceu, eu continuei frequentando. Passamos pelo açougue. Aí a minha filha viu, né, o açougue e falou assim para mim: pai, olha a vaca. Falei, meu Deus, ela juntou as carnes e viu uma vaca. Prodígio. Filha de escritor. Ela, como? Falei, filha, cadê a vaca? Eu comecei a olhar as carnes, falei, cadê a vaca? Não tinha um desenho de vaca. Que ser supremo é aquele? Falou, pai, olha a vaca. Eu fiz assim com o dedo. E eu fiz isso assim. Tinha uma vaca. De umas 2 toneladas. Enorme em cima, lá do açougue, do lugar que eu ia há 10 anos. Eu fiquei transtornado, falei para o moço, há quanto tempo tem essa vaca? Ele falou, há mais de 10 anos. Criança vê vaca, adulto vê picanha. É essa a visão da criança. É essa a visão da criança sobre o mundo das histórias, das narrativas. Oferecer para elas livros e histórias de qualidade é fazer uma diferença brutal na vida delas. Brutal, mas é brutal. É uma ação de médio a longo prazo. Eu sei que às vezes tem questões mais pragmáticas aí no mundo, né, do município, na questão da política, mas se a gente conseguir fazer um trabalho, e não é um trabalho caro, não é um trabalho caro, comparado com outras coisas que a gente tem de investimento, meu Deus, livro de qualidade, momento de história, rotineiro, fixo, cara, isso é uma diferença brutal. Eu posso citar zilhões de pesquisas de países que avançaram no PISA, tem a ver com isso. Mas está tão claro, explícito. No PISA, os países, os primeiros, hoje em dia é Singapura, os asiáticos, mas uma época foi a Finlândia também, falo da Finlândia, mas teve agora é Singapura, é Xangai e tudo mais. Mas esses países todos, eles fazem também perguntas, né, cada 3 anos é o PISA, como que é a família dessa criançada, como funciona a família, e sempre aparece as famílias dos meninos mais tem a ver com história. Uma coisa se repete, se repete, se repete. Crianças, quando eram pequenas, ouviam histórias, tinha livros em casa, blá, 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 blá. Então, temos o caminho para a revolução. Um dos caminhos, claro, brigar por salários melhores, tão importante quanto. Claro, também. Mas esse caminho, ele tem que estar junto, senão não tem solução. Ele se mostra muito claro isso. Acervos de literatura de qualidade, momentos de mediação de leitura. Eu lembro numa favela, numa comunidade em São Paulo, na freguesia do Ó, eu era moleque, tinha 20 anos, já estava trabalhando nessa área,
A gente entrou na creche e os meninos, eu fazia formação naquela época de mediadores de leitura, e a gente entrou na creche, né, dessa comunidade muito pobre, aquela coisa assim, realmente faltava tudo. E os meninos olhavam os livros que a gente levava, os livros, e só mostravam os animais, só falavam barata. Parecia leão, barata. Não sei o quê, barata. 2 anos. 2 anos e meio. Barata. Aí um dia eu não aguentei, falei para a coordenadora, o que está acontecendo aqui? Tudo é barata? Ela falou, Ilan, só tem barata por aqui, né? Falei, mas pera um pouco, mas está acontecendo? Por que só barata? Você não aprendeu que isso aqui é leão, que isso aqui é cachorro? Eu tinha 20 anos, eu era bem tenso, né? Mas hoje a gente está mais tranquilo. Mas eu fiquei meio bravo, falei, como pode ser? E eu fui entender, pesquisando, falando, que na verdade eles não tinham histórias, não tinha livro, não tinha pessoa que parava. Então tudo que eles vinham era barata, e ninguém ensinava outras coisas. Eu passei 2 meses com um grupo, lendo histórias para as crianças. De animais, de não animais, enfim, a gente foi lendo coisas boas, de qualidade. 2 meses depois, só 2 meses, eles estão falando o nome dos animais. O repertório aumentou, o conhecimento aumentou, a aprendizagem aumentou. Custo disso? Os livros. Você poder ter gente que faça isso com qualidade, com desejo, com amor. Transformador, revolucionário. Quando eu falo livro de qualidade, pessoal, isso é bem importante. Eu tenho certeza que aqui, eu circulo até que bastante aqui por Santa Catarina, eu vejo coisas belíssimas. Vocês estão realmente de parabéns. Não porque eu estou aqui, conheço o Brasil inteiro, gente. Vocês fazem coisas muito bonitas. Eu estive já em várias cidades, fazendo em diversos momentos da minha vida, e tem coisas belíssimas feitas aqui em Santa Catarina. Realmente bem bacana, né? Então, mas eu já circulei em alguns lugares que você fala de livro, e o cara compra ali, sinto muito, mas o cara compra livro de R$5, de R$2. A gente não faria isso para o nosso filho. Isso não tem a ver com, né, você fala assim, um livro de R$30 é caro, de R$40 é caro. Poxa, o que a gente compra? Às vezes eu falo para os pais, quando os pais vêm falar comigo, não, R$30 é caro, R$40. Aí você vê, falando pais da periferia. Eu circulo demais em periferia, gente. Os pais da periferia, eles falam, eu faço reunião, faço palestra para os pais. Não, ele é muito... Falei, mas eu vi seu filho com um celular novo. Não que ele não tenha direito, ele tem direito de celular novo. Ele tem direito, eles têm direito de ter celular novo, carro novo, todo direito. Mas também tem o direito de saber que tão importante quanto o celular é sim ter um livro. Ter uma biblioteca. É tão importante quanto o tênis ou o boné que eles amam. Mas para isso, precisa formar também os pais, a comunidade entender. Porque ele vai pagar R$1.500 em 15 vezes nas Casas Bahia para o celular, mas vai reclamar de um livro de R$30, R$40. Que não é nada. É uma questão muito mais cultural, que precisa ser falada, mostrada. É que nem uma professora alemã, ela estava lá em São Paulo, me pegou num cantinho e falou assim, Ilan, não entendo aqui vocês paulistanos. Eu falei, por quê? Eu dou aula de alemão para alunos de tal bairro de São Paulo, mansões, gente trilhardária, riquíssima, riquíssima. E eu vou lá no quarto dos meninos, que eu vou lá dar aula e tudo mais, e não vejo livros, biblioteca para esses meninos. Eu sou da Alemanha e meus pais eram metalúrgicos. A minha cidade, ela falou o nome da cidade de metalúrgicos, tipo São Bernardo, cidade de metalúrgicos. Todo mundo nos anos 60, na Alemanha, na sua casa, tinha o espaço dos livros para as crianças. Tinha espaço. Isso de gente do operário. Isso corrobora uma pesquisa que saiu faz pouco no Brasil, também está no mundo também, pode procurar depois, você põe lá as palavras-chave no Google, para depois falar isso lá nas cidades, que crianças que têm livros em casa, a pesquisa não era sobre leitura, só livro físico, crianças que têm livros em casa, ter o livro só em casa, vai melhor na escola. A pesquisa não perguntou se eles eram abertos, mas só o fato de ter os livros, imagina que alguns são abertos, melhora a aprendizagem. De novo, voltando ao que eu falei. Então, livro, quando eu falo livro de qualidade, é livro bonito, bem feito, bem escrito. A gente fala sobre arte, você educar o olhar da criança. Eu, como autor, quando eu faço esse trabalho de livros, por exemplo, quando eu faço um livro, eu não penso só no texto. Não é só o texto que me interessa. Eu penso no objeto. Esse livro aqui é de um ilustrador da Espanha. Eu fui lá atrás do cara, desafiei ele, falei, vamos fazer um livro sobre o Saci, você não procura nada sobre o Saci. Da sua cabeça, sua imaginação. Então, é um cara que foi lá buscar no repertório dele, da imaginação dele, o que eu propus para ele. Chega a ilustração, começo a dialogar com a editora, com o ilustrador. Vem uma prova na minha casa, em digital.
A gente faz o livro como uma obra de arte para a criança. Uma obra de arte, com delicadeza, pensando no papel. Parece bobagem, não é bobagem. O papel faz uma baita diferença. Né? A gramatura do papel, tudo isso faz diferença no contato da criança com o livro. Para desejar esse objeto, desejar o conhecimento, desejar as palavras. É fundamental você ter essa relação com esse objeto. E não falar, bom, falaram que é importante ler, vamos fazer lá uma licitação, livros de R$3, R$2, R$5. Não, não é assim. E agora eu vou te falar uma verdade, que é uma verdade também. O Brasil avançou demais nisso. Nos últimos 20 anos, 25 anos, o governo tem comprado livros de extrema qualidade. É verdade ou não é? No âmbito federal, não sei se pode contar municipal, governamental, mas no âmbito federal, muita qualidade. Então tem que manter isso nos municípios, além dos livros federais, se voltar a ter verba para isso, continuar isso, porque isso faz uma diferença. Alguém levantou a mão, faz uma diferença brutal. Quem levantou a mão aí? Você levantou a mão? Alguém fez assim? Para mim, não. Era só espreguiçar assim? Ah, tá bom. Então, de curiosidade, esse livro aqui chama-se Saci, a Origem. Sabem por que o Saci perdeu uma perna? Alguém sabe? Alguém se pergunta? Porque eu te contei. Alguém sabe por que o Saci perdeu uma perna? Ela lê o livro no carro. Ninguém sabe? Querem saber? Comprem o livro, preciso viver de alguma coisa. A crise está braba. Está fácil, né? Dar o livro assim. Não, estou brincando. Eu dou o livro, né? Assim, o Saci, a Origem, eu fui lá, nasceu dessa minha dúvida, por que ele perdeu a perna? Eu descobri em textos antigos, em folcloristas, desde o Câmara Cascudo, Silvio Romero, fui pesquisar uns caras para descobrir por que ele perdeu a perna. E fiz essa história maravilhosa, e não vou contar para vocês mesmo, vocês vão ficar curiosos. Chama Saci, a Origem, né? Bem de curiosidade. Meu tempo está acabando, tem muita coisa para falar, mas acho que deu para dar uma mexida aqui. As histórias que eu contei para vocês no começo, 3 livros vêm. O primeiro, da Carne de Língua, As Narrativas Preferidas de um Contador de Histórias, editora Melhoramentos, a história da carne de língua, As Narrativas Preferidas de um Contador de Histórias. A história que eu contei para vocês do Vagalume é de uma coleção chamada As 14 Pérolas, As 14 Pérolas da Índia, Brink Book, está lá o Vagalume e a Serpente, tem uma coleção inteira da Índia, contos árabes, judaicos, gregos. A história do Noé vem num livro chamado O Senhor do Bom Nome, acho que está esgotado, mas quando vier de novo dá para buscar, O Senhor do Bom Nome. E o que eu trouxe aqui, só para mostrar para vocês rapidamente, que acho que é legal aqui, antes de a gente terminar aqui, esse tempinho, vou passar ainda um vídeo bem de 2 minutos, não sei como, porque é bem curtinho. Esse aqui é o último livro que eu escrevi, chama Amizade Eterna e Outros Contos Africanos. São histórias que eu falei do banquete de antigamente, histórias africanas antigas. E tem uma frase aqui que é muito legal, que eu fiz uma epígrafe, que eu vou falar no final, não vou falar agora. No finalzinho eu falo ela, depois eu vou ler para vocês. Chama Amizade Eterna e Outras Vozes da África. O das princesas que ele citou, esse aqui tem a continuação. Quem gostou desse livro, tem a continuação dele, que chama O Livro Secreto das Princesas que Soltam Pum, é a continuação do livro. Trouxe mais 2, que a gente é muito livro, são mais de 70 livros, é muita coisa, então trouxe alguns só para mostrar. Esse aqui é Papai é Meu, eu trouxe porque é um livro que nomeia, sabe essa questão do ciúme entre os irmãos e tudo mais, é um livro que fala sobre ciúme de irmãos, chama Papai é Meu. E A Cicatriz, que é um livro que faz elas falarem pelos cotovelos, é uma história que aconteceu lá em casa, sobre um machucado, e como que as marcas que a gente tem no corpo contam histórias. É um livro muito, muito bonito. A Cicatriz. Oi? Esse livro é incrível. Quando tem adoção desse livro, tem fila das crianças para pegar autógrafo. Aí fala assim, qual é o seu nome? Eu vou lá fazer autógrafo. Eu adoro esse momento. Maria, tá? Para Maria, um abraço. Ela fala assim, espera aí, ela faz assim. Mordida de cachorro. Vacina. Eles mostram tudo, né? Eles vão falando. É um livro que faz as pessoas falarem bastante. Tá. Antes de passar o vídeo, que é bem rapidinho, pode ficar tranquilo, que são 2 minutos mesmo de vídeo, eu queria falar para vocês informações. Quem quiser pegar uma lista de livros bacana, toda semana eu dou dicas de livros na CBN, é um programa só para dicas, isso que eu falei para vocês, de carne de língua de primeira. Então pega o podcast, pode confiar, vai fundo, são livros, não são meus livros, são de outros, tá? Que eu faço um trabalho para pais, para professores, que é só livros maravilhosos. Então vocês podem acessar esses podcasts, todo esse material, por 2 caminhos. Um é o meu site, que é o ilan.com.br,
ilan, ilan.com.br. Então, lá tem os podcasts, alguns podcasts aí da CBN, da revista Crescer, falando sobre isso, material bibliográfico. Tem os meus livros, se quiserem conhecer a lista dos meus livros, que são muito legais também, estão tudo lá. O Facebook, que eu uso só para trabalho, então toda semana eu vou colocando material. Então, quem perdeu lá, não quer entrar no site, só procurar meu nome, Ilan Breman, curte lá. Essa semana acabei de colocar uma dica do Fábulas, uma reedição do Fábulas do Lobato. Então, eu falo sobre o Fábulas do Lobato. Maravilhosa a nova edição. Então, estou falando sobre como que é essa nova edição do Lobato. E é isso, o Facebook, Instagram também eu faço a mesma coisa, é ilan.breman. Eu uso para trabalho, não vou colocar que eu faço de manhã, assim, isso, aquilo, uma coisa. Essa parte não é, eu uso realmente só para trabalho. Instagram, o Facebook e o site. Legal? Então, para eu encerrar, só essa frase aqui que eu queria ler para vocês, que é a epígrafe do começo, a gente encerra e eu me despeço de vocês. É uma epígrafe curtinha, africana, um provérbio que diz o seguinte: se você quiser ir rápido, ande sozinho. Se você quiser ir longe, ande em grupo. Se você quiser ir rápido, ande sozinho. Se você quiser ir longe, ande em grupo. Boa jornada para vocês, boas histórias e boa vida para todo mundo. Valeu!